Olá, olá a todos. Olá, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde. Só liberar a maioria aqui, né, para a gente não ficar parando muito. Beleza. Bom, beleza. Vamos começando de leve, dando uma recapitulada. Deixa eu minimizar aqui o negócio. Compartilhar. Share. Trazer para cá, admitir todo mundo. Beleza. Bom, enquanto a galera vai entrando, a gente vai recapitulando aí na aula passada, né? Então, a gente discutiu na aula passada, né, continuando aqui a nossa sequência de leis de Newton e as forças da mecânica, né, que deve ser a nossa última aula sobre forças. Depois a gente deve fazer exercício e tal, mas a aula sobre forças deve ser a última. E aí a gente vai, na próxima semana, começar a falar de energia. E, consequentemente, a primeira matéria de energia que a gente tem é falando sobre trabalho, né? Conceito de trabalho físico. Então, a gente fala de trabalho em uma aula, a gente fala tudo que precisa saber de trabalho. Depois a gente fala de energia e a conservação, também uma aula. Depois, mais uma aula para termometria, né? A gente acaba a mecânica quando a gente fala de energia. Aí a gente vai para calorimetria, né, para o estudo da termodinâmica de uma maneira geral. Eu chamo de física térmica porque a gente não chega na termodinâmica de fato. Mas é o estudo das temperaturas, calor e tal. Aí uma aula para escalas termométricas também, os conteúdos são curtos. Tá? Uma aula para calorimetria e uma aula para formas de propagação de calor. Então esse é o nosso conteúdo, nosso cronograma, vamos dizer assim, até acabar o conteúdo, e aí é só exercício, né? A gente tem que ver como é que vão ficar as datas. Mas o que é importante também é que eu foquei muito na cinemática e muito na mecânica, na parte da dinâmica, das forças, porque é o que mais cai. Tá? Todo ano tem uma questão de física térmica, porém a física térmica, como vocês vão ver, para nós, ela cai bem tranquila, ela não foge muito de um nível de dificuldade. Em geral, são as questões mais fáceis da prova de física, né? Então, a gente pode discutir rapidamente e vai estar tranquilo. Não tem tanta conta, as contas são simples na parte da física térmica. Enquanto na cinemática a gente tem uma tendência a ter complicações. Mas fiquem tranquilos, então a gente vai continuar treinando cinemática, continuar treinando dinâmica, porque é o que mais cai. Tá? Por exemplo, ano passado a questão foi de troca de calor. Esse ano provavelmente vai, se eles continuarem o padrão, eu consigo matar o que vai cair na prova, de conteúdo, né, obviamente. Se eles mantiverem o mesmo padrão, vai cair uma questão de cinemática, uma questão, e aí pode ser velocidade média ou até um MUV, uma outra questão que envolva cinemática, mas que é de forças, para achar aceleração e tal, e uma questão de escalas termométricas. É o que é o padrão dos últimos anos. Vamos ver, se eles mantêm, a gente vai estar preparado.
Então, na última aula, a gente discutiu sobre os elevadores, né? Que nada mais é do que uma aplicação, tá? Da segunda lei de Newton. Tudo isso que a gente está estudando por uma aplicação da segunda lei, né? Do princípio fundamental da dinâmica. Então, ó, a gente começou falando da inércia, falamos da segunda lei, da terceira lei, fizemos algum exemplo aqui, falamos da força-peso, falamos da força normal, que o que a balança mede é a força normal. Falamos aí agora dos elevadores. Falta falar da força elástica, que a gente já falou, tá? Eu já falei da força elástica, eu já falei das trações. Então, acho que, de certa maneira, eu vou terminar elevadores e aí eu faço uma revisãozinha rápida sobre essas forças. Bom, então a gente tem aqui nos elevadores, né, o caso que, em geral, a gente vai estudar elevadores quando envolver uma balança, mas não é só quando envolve balança, tá? Mas você pode ter alguns outros tipos de questões de elevadores. Nas aulas de exercício e tal, e quando a gente encerrar o conteúdo, eu vou tentar trabalhar o máximo possível nisso. Agora, o caso clássico é realmente envolvendo medições, né? De peso, enfim. Quando a medição de uma balança dentro do elevador permanece constante, a gente discutiu que, ora, se permanece constante, lembrem-se que a balança mede a força normal, né? Porque é a força de reação à compressão que a pessoa faz na balança. Se a balança não sofre a compressão, ela não tem o que medir. Então, se a gente vê que a normal é igual ao peso, né? Então, por exemplo, a medição da balança, que deveria medir se uma pessoa de 100 quilos sobre nela, vamos supor que uma balança mede, a nossa balança aqui, ela mede força. Então, a nossa balança vai medir 1000 newtons, né? O peso da pessoa, que é a massa vezes a gravidade. Aí a balança mede 1000 newtons. Se o elevador começa a se movimentar, vai ter algum momento que a balança ela pode ter valores diferentes ou não. Quando a balança permanece com a medição constante, ou seja, ela fica medindo 1000 newtons e não sai desse valor, o que a gente pode afirmar? Que a normal continua tendo o mesmo valor que a força-peso. Elas continuam iguais e opostas atuando no corpo da pessoa. Se a normal é igual ao peso, a força resultante na pessoa tem que ser zero, porque não vai ter outra força agindo nele e as duas que agem são opostas, uma anula a outra, então a força que atua sobre a pessoa é zero. Então vou até discriminar, vamos dizer assim, né? Deixar mais claro isso aqui. Ó. Descer um pouquinho. Eu vou botar aqui a força resultante sobre a pessoa é zero, por causa dessa relaçãozinha que a gente tem aqui. Com isso, eu sei então que a normal tem que ser igual ao peso, que é o que a gente discutiu, né? A normal é igual ao peso, porque... Eita, meu programa fechou. Não tem problema não, volta. Eu acho que aí fiz lei de Newton. Aqui. Tá, não tem a modificação, mas não tem problema. Então, se a normal é igual ao peso, a balança vai ficar medindo normalmente o tempo todo. Quando que a força resultante sobre uma pessoa é nula? Quando as forças se anulam. Logo, se eu boto que a força resultante, se eu sei que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, como eu apliquei aqui embaixo, a aceleração tem que ser zero. A aceleração da pessoa tem que ser zero, e aonde a pessoa se encontra, se esse elevador estiver descendo, o peso é menor, o peso medido na balança vai ser menor, vai ser maior. Não, menor, desculpa, menor. Vai ser menor, isso aí. Mas estiver descendo de um jeito específico. Porque, olha só,
A gente chegou à relação, então, que se o elevador não tiver aceleração, né, isso aqui é importante. Se o elevador tiver uma aceleração igual a zero, o que acontece? Ou ele está parado, né, um corpo que está parado tem aceleração igual a zero, mas ele pode estar descendo Constante, né, professor? com a velocidade constante, ou pode estar subindo com a velocidade constante. Então, em todos esses casos, vou botar aqui no cantinho, em todos esses casos, a aceleração é igual a zero. O conceito disso é mais difícil do que a ideia. A ideia é simples até, se a gente parar para pensar. A ideia, como tudo, é simples. O conceito é que aqui existe um negócio chamado força fictícia, que a gente não trata. Eu só fui ver esse nome na faculdade. Mas então, Guilherme, se ele estiver descendo, acelerado. Essa é a ideia. A aceleração tem que estar apontando para baixo. Que é o caso. Então vamos pegar aqui, ó. Pessoa de 100 quilos, né, a mesma situação, está em cima de uma balança. E aí eu falo que a medição da balança é alterada. Vamos começar então a medição. Deixa eu deixar escritinho, fica mais bonito que eu escrevi na mão. Eu vou mudar a cor para marcar bem. Tá preto mesmo. A medição na balança é alterada. Aí, de novo, aqui eu vou botar, entre aspas, tá? O peso medido, porque, entre aspas, só para usar o nome que a gente está acostumado. Mas lembrando que ele mede a normal. O peso medido é menor do que deveria. Aqui, da cor. Vamos liberar a galera. Então, a medição da balança é alterada. O peso medido é menor do que deveria. Beleza. Então, vamos imaginar o que precisa acontecer para isso, né, rolar. Então, de novo, a massa da pessoa é 100 quilos. As forças que atuam sobre a pessoa. A gente tem a força peso. Estou exagerando um pouco aqui para ficar mais fácil de ver. E a força normal. Ambas atuando sobre a pessoa aqui. Então, a força normal e a força peso. Vou ficar de olho aqui para não deixar ninguém esperando para entrar. Beleza. Só que aí está acontecendo alguma coisa diferente. O peso medido está sendo menor do que deveria. Então, vamos supor que aí, de novo, vou botar, entre aspas, peso real deveria ser 1000 newtons. Lembrando que P é igual a massa vezes gravidade. A aceleração pode ser a da gravidade, né? Como assim? Como assim? Se quiser, pode abrir o microfone. Não tem problema não. Essa aceleração, você está falando do elevador? Não. Ah, agora vai ter uma aceleração. Não, mas a aceleração que a gente está tratando é do elevador. De fato. É a única aceleração que a gente está. Aceleração do elevador. Esses dois azinhos também são a aceleração do elevador. A pessoa, para ela mesma, né, ela vai estar parada no elevador. O elevador vai se movimentar. Beleza? Então, ó, o peso real que deve ser medido, a gente vai ver um caso específico aí. Talvez seja isso que você esteja falando. O peso real da pessoa, então, é 1000 newtons. Vamos supor
supor que está sendo medido 800 newtons. De novo, um exagero só para deixar marcado aqui. Então, a balança deveria estar medindo 1.000, porém, está medindo 800. Então, novamente, quem a balança mede, ou né, qual força a balança realmente mede? A normal, né? A normal. Então, a normal está menor do que deveria. Está menor do que... Professor, com isso a gente já sabe que está descendo, né? Sim, exatamente. E aí eu vou Ô, fazer... professor, Oi. se o peso normal da pessoa é 1.000 newtons e o elevador estiver descendo, vai colocar mais pressão, o que vai aumentar a força normal sobre a balança. Então, não deveria aumentar e não diminuir? Não, como assim vai aumentar a pressão? Porque vamos pensar o seguinte, é o último caso que a gente vai ver, mas já vou dar um spoiler. Quando o elevador, nos filmes, o elevador falha e ele cai, o que acontece com as pessoas? É o tipo que cai no chão, né? Tipo, você pega aquela cena de filme que as pessoas estão dentro do elevador e aí o elevador, né, solta e ele começa a cair. As pessoas, elas se grudam no chão, elas vão lá para o teto. Falaram aqui, vão para o teto, exatamente. Então, esse caso do filme que dá errado, né, que o elevador cai, é só um caso mais extremo desse aqui que a gente está estudando. Esse aqui é o elevador descendo controlado. Mas as pessoas, numa queda do elevador, vão para o teto. Então, essa ideia de aumentar a pressão não é tão certa. Se a gente levar para um conceito de inércia, o elevador desce e a nossa tendência é ficar onde a gente está. Só que a gente não tem o poder de voar. Então, é como se o elevador estivesse caindo no nosso pé a cada instante. Então, diminui a pressão sobre nós. Faz sentido? Nossa, aqui. Beleza. Então, aqui eu vou fazer também um cálculozinho só para mostrar, tá? Mas a gente já chegou na ideia principal. Isso que é o que é importante. A ação e reação também tem a ver. Porque... Professor, Oi? eu não entendi ainda, tipo, quando está subindo e quando está descendo. Como eu sei? Tá. Eita, vou mexer isso aqui. Vou pegar um caso aqui. Pensar um pouquinho isso. Vamos pegar um caso... vamos voltar no anterior. Então, no anterior não tinha diferença na medição. A minha balança estava medindo 100 quilos, né, que aqui eu estou usando newtons, e a massa da pessoa era 100 quilos. Não tinha diferença, quer dizer que não tinha aceleração sobre a pessoa, porque normal e peso tinham o mesmo valor, consequentemente, a normal era igual ao peso. Beleza? Agora, isso me mostrava que o elevador não tinha aceleração, consequentemente, ou ele estava parado, ou ele estava descendo em movimento uniforme, ou ele estava subindo em movimento uniforme, porque nos três casos aí não tem aceleração. Agora, aqui, o S sumiu aqui. Subiu. Agora, aqui, nesse caso, o que a gente tem? O que a gente tem? O que a gente tem? O elevador que está, eu estou lá dentro, em cima de uma balança, e a balança está medindo menos do que deveria. Aí, vamos imaginar, como a balança média normal, como a gente já discutiu, né, porque é a pressão que exerce sobre ela, como ela está medindo menos do que deveria, significa que a normal está menor do que deveria ser. Faz sentido?
Não, faz sentido, mas eu não entendi ainda quando tá menor a pressão. Eu não entendi isso. A última pergunta que eu falei, não, é só. Vamos ver essa daqui que a gente vai chegar esse caso específico, né, da queda do elevador. Vou tentar elaborando esse daqui. No final desse slide, né, você volta para falar se você não compreendeu, beleza? Que é um outro caso. Então, olha só. O peso real é 1.000 newtons, porém, vamos supor que ele está medindo 800 newtons. Isso quer dizer que a normal está menor do que deveria. Logo, se eu for fazer a força resultante sobre a pessoa, agora ela não pode ser zero, né? Que é igual a massa vezes a aceleração. Vamos supor, quem é a força resultante? Quem faz o movimento acontecer menos quem atrapalha. Se a normal está menor do que deveria, o peso continua sendo 1.000. E a normal é 800, quem ganha? Peso. O peso. Menos quem atrapalha. Então, P menos N é igual a massa vezes a aceleração. Essa força... Professor, Oi, na força resultante sempre vai ser o P e o N, no caso o peso é normal? nos elevadores, sim. Aí eu tenho que diminuir os dois, né? Diminuir quem ganha menos quem atrapalha. Sempre quem ganha menos quem atrapalha. A gente vai ver o outro caso que vai ser o inverso. Então, aqui, ó, o peso menos a normal é igual a massa vezes a aceleração, sendo que o peso é maior do que a normal, como a gente está supondo nessa situação. Ou seja, a minha força resultante aponta para onde? Para baixo. A minha aceleração tem que apontar para baixo. Força resultante e aceleração só podem apontar na mesma direção e sentido. Não tem como a força resultante ser para um lado e o corpo está indo para o outro. Né? A aceleração do corpo, melhor dizendo, ser para o outro lado. Então, o que vai estar acontecendo com o meu elevador? Vou botar aqui. Descendo. Ele vai estar descendo, só que não descendo de qualquer jeito, né? Ele vai estar descendo com a aceleração também para baixo. Vou até botar aqui dentro. Professor, como é que eu sei se vai ter aceleração ou não? Um caso, se a medição da balança está diferente do que deveria ser, tem aceleração. Só nos resta identificar para onde ela aponta. Tá? Ah, sim. Então, se tiver diferença, eu já sei, né? Já sabe que tem. Então, a aceleração Ô, do elevador está para baixo. Alguém falou? você fez a conta que P menos N é igual a M vezes A. Para que eu vou querer saber qual é o valor de M vezes A? Então, aqui, na verdade, a gente já está supondo um valor de 800 newtons. Vamos imaginar numa questão que ele fala o seguinte, ó, uma pessoa entra no elevador, sobe na balança e percebe que ela está medindo um valor menor do que deveria. Que valor é esse? Aí ele dá a massa da pessoa, dá, né, tipo, pode dar a aceleração do elevador, pode dar a gravidade, e aí você troca esses valores e você consegue achar normal, que é o que está sendo. Então, qualquer valor que eu colocasse poderia ser o valor que... Por exemplo, você botou 800. Se eu tivesse colocado 700, ia funcionar da mesma forma? Sim. Porque vamos pensar, se fosse 999 e deveria ser 1.000, já tem alguma aceleração para baixo. Entendeu? Aqui, se eu quisesse continuar, os valores que eu dei, eu falei que o peso é 1.000, eu falei que a normal é 800, eu falei que a massa da pessoa é 100 quilos, vezes a aceleração. Eu consigo achar a aceleração do elevador. É 200, que é igual a 100 vezes A, corta, 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 corta. A aceleração vale 2 metros por segundo ao quadrado.
Um exemplo. Como eu faço para descobrir a normal? Tem uma fórmula? Fórmula exclusivamente da normal, não. Normal a gente usa em outros conceitos. Tá? Isso aqui eu não vou deixar, para vocês não acharem. Mas, por exemplo, né? Eu vou deixar marcando que é um exemplo. Depois vocês podem dar uma olhada. Mas um exemplo de onde eu poderia substituir essas informações aqui. E aqui a gente está analisando qualitativamente, né, eu posso dizer. Está analisando a qualidade. O que está acontecendo? É isso que eu vou escrever. Então, como descobrir a normal? Analisando em relação às outras. Tipo, no plano inclinado. Não, a gente não estudou plano inclinado. Aqui na balança. Normal relaciona com peso. Se você está, por exemplo, numa questão que tem um bloquinho em cima da mesa. Aí você tem o peso, você tem a normal, depois eu vou nomear. E você tem uma força sendo puxada, uma força puxando. Então, aqui eu tenho normal, tenho peso e tenho uma força. Eu quero saber qual a força que eu tenho que aplicar para que o bloquinho saia do chão. Aí você sabe que a força mais a normal menos o peso tem que ser igual a massa vezes a aceleração. E aí, no caso, né, ele pode te dar os valores. Para ele sair da mesa, a normal tem que ser 0. Então, você vai usar a normal em relação com outras forças. Mas você não tem uma fórmula exclusiva. Como assim, professor? Porque a normal não é a relação de contato. Enquanto tem contato, tem normal. Tanto que eu botei até aqui embaixo. Ó. Não há normal, por exemplo, numa queda livre. Ou quando o corpo está preso por um fio. Porque ele tem que estar no chão. Aqui no chão, opa, é normal. Então, consequentemente, eu poderia falar qual é a atração que eu tenho que fazer nesse fio para que o corpo saia do chão, para que eu consiga levantá-lo. Ora, se ele tem normal, é porque ele está encostando no chão. Quando a normal foi igual a 0, o que aconteceu com ele? Saiu do chão. Porque não tem mais contato. Então seria P menos N? Aqui, no caso, seria a tração menos a normal. Deixa eu botar aqui. Desculpa. Tração mais a normal menos o peso igual a 0. Tá? A 0. Realmente. Porque vamos pensar o seguinte. Quem faz o movimento acontecer, eu estou querendo levantar o corpo. Então, quem faz o movimento acontecer é a tração, mas quem aplica também para cima aqui é a normal, segundo a lei de Newton. Quem atrapalha? O peso. Se não tivesse peso, ia ser fácil levantar tudo. Quando a normal tende a 0, isso aqui a gente está falando do perder contato. Então não tem normal nesse caso? Aqui, no caso, quando ele sai do chão, não. A análise, a gente tem a segunda lei de Newton, a gente tem que saber analisar as situações, tá? Então, por exemplo, deixa eu pensar. Aqui nos elevadores, a gente está fazendo uma análise de segunda lei de Newton. Da onde eu descubro a normal? Relacionando com o peso. Como eu, por exemplo, ao invés de fazer isso aqui e falar que a normal é 800, eu falo que a aceleração do elevador é 3 para baixo. Eu jogo nessa fórmula e eu descubro a normal. Agora, não tem uma fórmula para descobrir a normal. Toda vez que não tem fórmula, igual a tração. Tem fórmula para descobrir a tração sobre o corpo? Não. A tração é uma força que atua em fio. Como é que você descobre a tração? Analisando. Analisando. Eu estou puxando um corpo por um fio preso a outro. Vai ter uma tração aqui, eu preciso analisar para descobrir a tração. Eu não posso ter uma fórmula. Ok? Então, não tem uma fórmula específica para tração, para normal, não tem uma fórmula específica para
É outro tipo de força, mas para nós aqui tração é normal. Então, o elevador, vou botar um título aqui, ó, o elevador, eu já posso afirmar que ele vai estar descendo acelerado ou subindo freado. Nesses dois casos, a aceleração aponta para baixo. Nesses dois casos, a aceleração aponta para baixo. E com isso a gente consegue. E aí depende da questão. Deixa eu estou com o post aberto. Deixa eu ver se tem uma questão de elevadores. Vou para cá. Partícula. Não. Eu achei que eu tinha botado, mas talvez. Botei não. Qualquer coisa eu busco uma aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui no documento. Eu acho que eu não tenho. Aqui não. Eu dei a sala primeiro, não. Mecânica, trabalho, não. Não tem. Pois qualquer coisa eu busco algumas questões de elevadores. Eu crio uma listinha para vocês e a gente tira essas dúvidas. Mas então eu posso afirmar que A aponta para baixo, né? O sentido da aceleração é para baixo, justamente por essa relação aí entre peso e normal. Agora, deixa eu copiar isso aqui. Como que eu vou levar para outro? Deixa eu dar um Ctrl C, ver se dá. Veio. Beleza. A relação aqui é a mesma. Deixa eu só apagar aqui a aceleração. Agora, vou dar Ctrl C, vou dar Ctrl V. A gente vai ter o problema que a medição da balança também continua alterada, só que o peso medido é maior do que deveria. Então, vai ser o mesmo princípio, uma diferença entre o que deveria estar sendo medido e o que está de fato. Siga o mesmo padrão aqui, né? Então, o peso real. Professor, qual que é o primeiro passo a ser feito? Vamos fazer esse primeiro passo aqui. Para ver, vamos do zero para ver se a gente pega. Então, o peso real deixa eu pensar, 1.000, né? Continua sendo 1.000 newtons. Massa vezes gravidade. Então, a gente parte do problema. A medição da balança é alterada. Às vezes a questão pode estar falando isso. O peso medido é maior do que deveria. Aí, então vou assumir aqui, por exemplo, que a balança mede 1.100 newtons. Então, está dando um erro a mais, acima. Então, o que está acontecendo com o elevador?
Né? O que está acontecendo com o elevador? Para descobrir, eu preciso ir lá na segunda lei de Newton. A força resultante sobre o elevador é igual à massa da pessoa vezes a aceleração. Aí vamos pensar o seguinte. A força resultante sobre o elevador é o quê? Ou, melhor, desculpa, sobre o elevador não, sobre a pessoa. Pessoa. Então, ó, força resultante vai ser ou normal menos peso ou peso menos normal. Se a balança está medindo um valor maior do que deveria, a normal está maior ou menor que o peso? Ou igual? Maior? Maior, já que a balança média normal, se a normal está, se o valor medido pela balança está maior do que deveria, a normal está maior do que deveria. Então, na força resultante, a gente vai ter quem ganha menos quem atrapalha é igual a MA, sendo que a normal, nesse caso, é maior do que o peso. Olha o que acontecia aqui atrás. O peso era maior que a normal, então era P menos M. N. Aqui é N menos P. Então, se isso está acontecendo, se a normal está maior, a aceleração aponta Pra cima. isso aí. A aceleração do elevador aponta para cima, isso significa que o elevador está subindo acelerado, ou descendo freado. Por que descendo, professor? Ele pode estar descendo, só que está sendo freado. A aceleração continua sendo para cima. É tipo um carro que está andando para cá. O carrinho está andando nessa direção, com uma certa velocidade, porém ele está freando. Então a aceleração tem que apontar para o outro lado. Mesma coisa aqui. O elevador ele pode estar subindo, sendo acelerado, ele pode estar descendo e sendo freado, né? A aceleração apontando para o contrário dele. Sim ou não? Sim, professor. Sim, beleza. Só falar. Então aqui, né, basicamente, a aceleração aponta para cima. Aceleração aponta para cima. O último caso de elevadores, deixa eu passar a página mesmo. É a seguinte, tá? O problema vai ser esse, e aí eu quero que vocês pensem comigo. A gente já fez a balança medindo o peso que deveria medir, né? A medição da balança é constante. A medição da balança está sendo menor do que deveria. A medição da balança está sendo maior do que deveria. O último problema que a gente tem, a medição da balança é alterada. O valor medido é 0. A balança está medindo 0 newtons ou 0 quilos. O que está acontecendo para isso estar rolando? O elevador tá caindo? O elevador está caindo, está despencando. Exatamente. Então, se a medição é 0, quer dizer que a balança
não tem contato com a pessoa. Então, não tem contato com a pessoa. Consequentemente, isso significa que a normal é igual a zero. Então, o desenho aqui é sem a normal. E a pessoa, ela está um pouquinho para cima, né? O peso dela continua. Só que o elevador está caindo, né? Então, a aceleração do elevador, se ele está caindo, continua sendo para baixo. Porém, tem um... Eu ia falar, porém, tem um porém. Porém, tem um porquê. Ou uma mudancinha aqui. Vamos aplicar como a gente estava aplicando a segunda lei de Newton. Força resultante sobre a pessoa é igual a massa vezes a aceleração. Quem é a força resultante sobre a pessoa? O peso. Quem é, né, a massa aqui, vezes a aceleração. O peso é mg. Ou seja, corta massa com a massa. A gravidade é a própria aceleração do elevador. Quando ocorre um caso em que a gravidade é a aceleração? Na queda livre. A queda livre é quando a gravidade é a aceleração que está acontecendo, que está envolvida. Não sei se responde aquela sua pergunta. Mas, então, é o caso de uma queda livre. Sim, professor, é isso que eu estava com dúvida agora, entendi. Do elevador. Eu quis esperar justamente para a gente criar esse pensamento para chegar aqui mais simples essa ideia. Né? Criar o que acontece antes aqui, para a gente ter uma compreensão melhor. Então, realmente, continua a aceleração para baixo, só que a aceleração é igual à gravidade, igual nos filmes. Cortou o cabo, o elevador caiu, as pessoas vão lá no teto. Isso significa que o elevador está caindo em queda livre. Né? E aí, né, aquele caso clássico de ferrou. É só desenhar a caveirinha aqui. Isso aqui é uma caveira. Ferrou. Então, são esses os casos de elevadores. Tá? A gente até fez, na sexta passada, uma questão de elevador. Fiz professor seletivo 2017, física, essa aqui. Né? Que é o melhor exemplo. Então, já que está gravado, acho que eu mandei esses slides para vocês, né? Junto com a aula. Eu acho que eu espero ter mandado. Deixa eu abrir o sala de aula aqui. Só para eu ter certeza que eu vou apagar e a gente repensa essa ideia aqui. Agora já tendo visto, né? Fica mais tranquilo. Até as nossas próximas aulas de exercício, eu vou selecionar as questões de assuntos que a gente já viu. Eu conversei com o Gil Cleiton, ele até tinha falado comigo para a gente fazer por ano e tal. Só que, por exemplo, aqui a gente ficou com um certo problema, né? Porque a gente não tinha terminado de ver elevadores, a gente ainda não viu conservação de energia e não viu escalas. Então, vocês acham que ficaram meio boiando. Aí eu vou selecionar aqui, por exemplo, 2017. Mandei. Mandei. Tá aqui, bonitinho. Tá, eu posso apagar. Professor, pode cair também a energia dissipada? Acho que é assim que fala, dissipada, acho. Pode. Pode.
Só vou fazer um pensamento, então, por trás, para a gente pensar rapidinho sobre a questão, né, já que ela não tem conta. Então, novamente, um garoto de massa 30 quilos encontra-se sob uma balança, dentro de um elevador, conforme a figura. Sabendo que a balança graduada em newtons indica um valor de 360, né, se a massa dele é 30, deveria estar marcando 300. Então, está marcando na balança um valor maior do que deveria. Qual opção pode identificar a classificação do movimento? O elevador está descendo em movimento uniforme. O movimento uniforme não pode ser, assim como na C, porque deve ter alguma mudança. Não deveria ter nenhuma mudança, nem para mais, nem para menos. O elevador está descendo em movimento acelerado. Se ele desce em movimento acelerado, quem está ganhando? O peso. Ou seja, aqui a normal está ganhando, né? Porque o valor está sendo medido é maior. O elevador está subindo em movimento acelerado. Opa, fechou. O elevador está subindo em movimento retardado, a aceleração continua para baixo. Então, aqui na sexta eu fiz essa questão com cálculos. Vou até abrir aqui para vocês verem. Eu fiz essa questão envolvendo conta, né? Porque era o que dava para fazer. Você vê que agora não precisava fazer conta para resolver a questão. Se a gente sabe bem a teoria de que isso aqui está sendo maior do que deveria, a gente sabe que a normal está ganhando, é a letra D. Então, até muitas vezes, o que ajuda a gente a prova do IFES é saber a teoria, não porque ela é importante. Você só consegue resolver sabendo muito bem a teoria. Não, mas você tem um aproveitamento melhor de tudo, você resolve tudo mais rápido. Né? Bom, eu vou falar rapidamente, rapidinho, porque não cai conta, tá? Sobre a força de atrito. Então, né, primeiro de tudo, deixar claro aqui, não cai a fórmula. Vou só escrever a fórmula para vocês verem qual é, mas não cai, tá? Porque não está lá no edital e eu chamo força de FAT, força de atrito, que é Mi vezes A normal. Aí, ó, normal tem alguma utilidade. A maior utilidade do normal é na força de atrito, que a gente não estuda, né? Por isso que ela... Mas a força de atrito, o que é? Antes, foi Ana, falou que Ana Clara, que estava com dúvida naquela hora, eu até falei para você esperar. Era. Resolveu? Ajudou ou não? Ajudou. Ajudou? Às vezes a gente vendo o que vai acontecendo ajuda, por isso que eu... Mas qualquer coisa é só falar, tá? E isso aqui hoje vai para vocês, vai estar completo. Onde eu vejo o edital, acho que não saiu ainda esse ano. Né? Essas questões estão aonde, professor? Que é? Essas questões que você está resolvendo estão aonde? Aqui, não, as questões que eu mostrei... aqui, Não, que você está resolvendo. agora, nenhuma. É. Isso aqui é conteúdo. Ah, tá. Pensei que você estava resolvendo questão do livro. Não, aqui a gente resolveu sexta passada. Ah, tá. Tá? Isso aqui é o conteúdo, mas é tipo... Tudo que está aqui para trás, hoje eu vou mandar esses slides para vocês. Tudo que está aqui para trás foi uma revisão, os elevadores que eu não tinha falado antes, mas querendo ou não, é uma aplicação da segunda lei de Newton. E aqui a gente encerra o conteúdo de forças. Tá? Você vai mandar, tipo, tudo de elevador junto no Classroom? Tudo isso aqui que eu escrevi hoje e que está para trás. Essas 12 páginas vão lá hoje para vocês. Eu quis mandar inteiro. Qualquer coisa eu vou dividir. Agora eu vou dividir. Eu vou mandar um de trabalho, um de energia mecânica, um de calorimetria. Porque isso aqui, como a gente já tinha visto, aí vai funcionar como uma revisão zona.
Bom, então não cai a fórmula de força de atrito, mas um ano desses caiu. Então o edital não saiu ainda. Deve sair agora em outubro. Tá? Eu não falo para ver. Professor, Oi. então a normal que é medida na balança, né? E o peso, ele é medido aonde? O peso é uma relação entre massa e gravidade. Quando a gente está numa situação normal, horizontal, plano e em repouso, o peso é igual ao normal. Né? Então, a gente usa normal para medir o peso. Aqui, ó, nessa situação. Mas a gente não consegue medir peso com balança. A gente pode medir o peso com um aparelho chamado dinamômetro, que é uma molinha graduada que você pendura o negócio, ele vai deformar a mola. Vou pesquisar aqui, fica mais fácil do que eu ficar falando. Dinamômetro. Dinamômetro. Aqui, é um aparelhinho desse. Você pendura aqui numa... Deixa eu ver aqui, fica maior. Ele é todo graduado. Vou dar um zoom. Mas o edital, quando saiu, nós e os professores, né, eu de Cleiton, vamos ler, a gente vai passar para vocês também, fiquem tranquilos. Aquele é graduado em GF, que é grama-força, e em Newton. Né? Você está vendo aqui na esquerda dele, GF, que é uma unidade de força, e Newton, que é a unidade mais famosa. Aí tem aqui até 10 newtons. Aí você pendura um corpinho aqui, nessa ponta, que não dá para apontar, né? Mas nessa pontinha de baixo, e aí ela vai deformar a mola, né? A mola vai descer. E aí essa marcaçãozinha vermelha que tem lá em cima vai mostrar qual é o peso, que é a única força que vai estar agindo, né? O peso vai equilibrar com a força elástica da mola, e como o peso é igual à força elástica, ele vai estar graduando isso. O torque dos carros é medido em kgf, isso, quilograma-força. Alguns. Tem cavalo. Porque quilograma-força a gente usa mais para força mesmo. Aí a gente usa muitas vezes isso, kgf metro. Aí sim. Que aí torque é kgf metro. Exatamente. Força vezes distância. É isso aí. kgf é uma medida de força. Mas o torque ele é força vezes uma distância. Então seria Newton vezes metro ou kgf vezes metro. Aí beleza, exatamente. O torque, a forma mais fácil de explicar é olhar para uma porta e ver aonde fica a maçaneta. A maçaneta da porta fica mais distante possível da dobradiça. Fala com seu irmão, sua mãe, fala assim, mãe, eu vou fechar a porta, você tem que empurrar ela e impedir de fechar, encostando a mão quase próximo da dobradiça lá. Quando ela bota a mão na dobradiça, você pode ir com um dedo que você vai conseguir fechar. E quanto mais distante do eixo de rotação, menos a gente importa. É tipo você sentar numa gangorra, um cara senta numa ponta, outro cara senta na outra. Aí se eu sentar com algum de vocês, né, eu sou pequenininho, eu vou descer e vocês vão subir. Porém, conforme eu vou indo mais para o meio da gangorra, a gente vai poder brincar, porque a minha força vai ser menos atuante. Se eu sentar no meio da gangorra, você afunda. Vai parecer que eu nem estou lá. Né? Se eu sentar em cima da onde a gangorra gira ali, vai parecer... Sério? Por que isso, professor? Porque o torque, né, como o Davi aqui falou, o torque ele é uma medida de força aplicada numa distância. Vai trocar o pneu do carro. Tenta pegar com a mão e girar a roda e tirar o parafuso. Você não consegue. Pega um negócio que encaixa e tenta girar só com a força do seu braço. Você não consegue, porque você está aplicando a força bem na direção do parafuso. Aí por isso que a chave de roda ela tem aquela puxada para o lado, para você se afastar do eixo onde está sendo o giro e você conseguir aplicar mais força. Quanto mais distante, isso aí é uma ideia de alavanca. Eu posso, até o Arquimedes falou isso, você me dá uma alavanca e eu levanto qualquer coisa.
Você só precisa ter uma distância suficiente. Se você pegar uma alavanca, por exemplo, a gente consegue calcular, eu fiz isso na faculdade, qual o tamanho de alavanca que a gente deveria ter para levantar a terra. Dá para levantar a terra com a alavanca. Levantar no caso de mover. Só que você vai precisar de uma alavanca quase infinita. Então, quanto mais distante do eixo de rotação do corpo, mais a nossa força é efetiva. Tenta abrir a porta da geladeira do lado da dobradiça. Você não vai conseguir. Você tem que afastar ao máximo. Tenta abrir uma porta do lado da dobradiça ou fechar uma porta. A porta está aberta, aí você bota a mão do lado, encostando. A dobradiça vai estar aqui, você bota a mão aqui. Você vai fazer força, vai ser ruim demais para fechar. E quanto mais próximo da onde roda, menos a nossa força é efetiva, né? E aí o caso da gangorra, né? Se eu for chegando mais para a ponta da gangorra, vocês vão ficar sentados no mesmo lugar e a gente vai conseguir equilibrar uma hora. Se eu for para o meio da gangorra, você afunda e vai parecer que eu nem estou sentado em cima da gangorra. Então, a força de atrito, eu só estou falando porque caiu uma vez o nome força de atrito, mas não cai a forma. É uma força contrária à tendência de movimento. Tendência de movimento. Então, toda vez que o corpo está se movimentando, então vamos supor que aqui é sem atrito, e aqui, a partir desse ponto, seja com atrito. Aí eu tenho uma caixinha aqui, está se deslocando. No ponto, aonde aqui, né, no caminho sem atrito, ela vai estar se deslocando com velocidade constante. Não tem ninguém aqui para impedir a movimentação. Força de atrito sempre vai atrapalhar o movimento, sempre. Não importa a direção, tá? Então aqui é a velocidade constante. Quando o corpo chegar nessa posição aqui onde tem atrito, qual que é a tendência do corpo? Não é permanecer andando onde ele estava, porém com alguém agora atrapalhando? Então a tendência do corpo, vou escrever aqui uma retinha, que é a tendência. Para onde age a força de atrito? Para cá. Força de atrito é contrário ao movimento. Um caso clássico de uma questão que eu ajudei uma vez um amigo meu que tinha entrado na física também, né, depois de mim, e ele estava fazendo a questão errada, por causa de conceitos errados que vinham do ensino médio, assim como eu tinha. Então, eu tenho um carrinho, que eu não sei se vocês já brincaram disso, ou pegaram uma folha de papel, e quando vocês botam na mão e movimentam, a folha fica grudada, né? Vocês conseguem fazer isso. Ou tem um casco de botar na ponta do nariz e sair correndo. Também a folha fica grudada. A gente pode fazer isso também para um bloquinho aqui. Que está grudado não, que está com um carrinho aqui. E vai ter uma velocidade mínima ou uma aceleração mínima. Para cá, eu estou assumindo que esse bloquinho não vai cair. A gente consegue fazer essa conta. O professor vai continuar a próxima aula dessa matéria? Não. Forças a gente encerra. Aí eu vou voltar esporadicamente fazendo questões
ir relembrando alguma coisa, mas a gente já falou de todas as forças. Nossa próxima aula a gente vai falar de trabalho, entrar no tema de energia. Tá? Aí eu só vou fazer o diagrama de forças aqui, então, para a gente encerrar. Quais as forças que atuam nesse corpo? Peso para baixo. Mais alguma? A força normal Para onde? pro lado oposto do bloco. Aqui, né? Exatamente. Normal, sempre contrário à superfície de contato. Qual é a tendência do corpo aqui? Cair. Cair, né? Então, a força de atrito atua para cima. Então, olha só. Está aqui o nosso diagrama de forças. A força de atrito, ele estava usando para baixo porque é tendência, né? Parece que a força de atrito está puxando para baixo. Não. A força de atrito não quer que ele caia. Se ele deslizasse, não teria atrito, ele ia cair. A força de atrito está contrária à tendência dele. Sempre contrária à tendência do movimento. Sempre. Não, seja ele qual movimento for. Ok? Então é isso. Aí eu vou trazendo questões, né? A gente vai fazendo as questões do IFES, aí, ou né, até outras, dependendo, nas aulas extras e tal, de exercício, e aí eu vou revisando alguns conceitos, tanto de cinemática quanto de forças, mas agora a gente segue. Quinta-feira que vem a gente entra em trabalho de uma força, entra e sai, porque aí na outra semana a gente vai falar de energia, mas trabalho é curto, tá? Eu tenho uma aula pronta de trabalho aqui, eu vou fazer outra para vocês, tá? Mas eu tenho uma aula pronta de trabalho que é curto a ideia, né? Por exemplo, o trabalho da força constante, isso aqui, é a regra de sinais. A força variável para vocês não aparece. O trabalho da força peso, o trabalho da força elástica e acabou. Trabalho. Então é rapidinho os conceitos envolvidos e aí depois a gente vai para a energia. Certinho? Ok, professor. Até a próxima aula. Beleza. Até. Aí eu vou ver se hoje eu posto uma listinha de forças, para vocês irem treinando e a gente se fala na semana que vem. Qualquer coisa, só botar lá na postagem, falar alguma dúvida que vocês tiverem, fica à vontade, tá? O Google Sala de Aula está aí para isso mesmo. Beleza? Valeu, galera. Vou encerrar aqui para vocês irem para a próxima aula.